Agora, nós vamos entender como o calor sai de um corpo e vai para outro. É comum no nosso dia a dia tocarmos superfícies que, mesmo estando no mesmo ambiente, uma parece estar mais fria ou mais quente do que a outra. Bom, a que se deve esse fato? É que tem substâncias que são melhores condutores de calor do que outras. Por exemplo, se você pisar com o pé numa tábua de madeira, a madeira ela é um isolante térmico. Isso quer dizer que ela retira calor do teu corpo mais devagar. Se você pisar numa piso de cerâmica, por exemplo, um pé na madeira e um pé na cerâmica, o pé que está sobre a cerâmica vai parecer que ela está mais fria. Mas, na verdade, os dois encontram-se no mesmo ambiente. Não se justificaria um estar mais quente ou mais frio do que o outro. O que está acontecendo é que os dois estão na mesma temperatura. Porém, a cerâmica ela tem a capacidade de retirar calor mais rápido do teu corpo. E aí nos dará a impressão de que ela está mais fria. Mas veja, quanto mais rápido o corpo retira calor de você, quanto melhor ele conduz calor, maior a sensação de que está esfriando. Um corpo está mais frio do que o outro. Na verdade, essa impressão se dá pelo fato dele perder, retirar calor mais rapidamente da tua pele. Condução térmica. A condução térmica é o processo de transmissão do calor que só ocorre em sólidos, pessoal. Observe, aqui eu tenho uma chama que está aquecendo essa barra. Se nós medirmos a temperatura de cada um desses pontinhos aqui, e esses pontinhos representam as partículas que formam esse meu material, você está notando que essa daqui está mais agitada do que, por exemplo, essa, que está mais agitada do que essa última. Isto quer dizer que se eu medir a temperatura ao longo dessa barrinha, eu vou verificar que quem está mais perto da chama está uma maior temperatura e quem está mais distante está mais frio. Ora, um exemplo de uma aplicação desse fenômeno, lembrando que a condução térmica só ocorre nos sólidos, é, por exemplo, quando você tem esse espeto aqui de churrasco. Se não houvesse essa superfície, esse material aqui revestindo a ponta desse cabo, se fosse de plástico ou de madeira, você, ao tocar nessa barra, provavelmente queimaria sua mão. O que acontece? Essa região que está mais quente, o calor se propaga na região em direção à mais fria. E aí a condução só acontece em sólidos, pessoal. A convecção térmica é um processo de transmissão do calor que só ocorre em líquidos ou gases. Veja o que está acontecendo. Eu tenho um recipiente cheio de água. A água quente, ela é menos densa, ela é mais leve, vamos dizer assim, do que a água fria. Então, como eu estou aquecendo a água aqui embaixo, a água quente, pelo fato de ser menos densa, vai para a parte de cima e a água fria, mais densa, vai para a parte de baixo, se estabelecendo esse ciclo que nós vamos chamar de ciclo convectivo. Esse fenômeno também ocorre, por exemplo, quando você tem, pessoal, uma geladeira. Essa geladeira aqui, ó, tem o ar frio entra por aqui e aí, ó, ela funciona quase como um ar-condicionado. O ar-condicionado fica na parte de cima da sala para puxar o ar quente, resfriá-lo e jogar na sala. Se o ar-condicionado, por exemplo, se nessa geladeira ela injetasse o ar frio aqui, isso aqui é uma geladeira frost free, tá? Ah, aqui por baixo, só os alimentos daqui da parte inferior ficariam refrigerados. O alimento aqui, ó, da parte de baixo, ele não, a de cima, aliás, ele não aqueceria, ele ficaria quente. Porque o ar quente sobe e o ar frio desce. Então aqui embaixo ficaria muito frio. E aqui em cima, ó, bem quentinho. Mas aí, para resolver esses problemas, os engenheiros colocam sempre o injetor que joga ar frio para dentro da geladeira em cima. E aí o ar frio vai descer, o ar quente subindo. Aí eles fazem com que toda a geladeira fique resfriada por igual. Olha só, mesma coisa acontece com o ar-condicionado, né? O ar-condicionado joga o ar frio desce, o ar quente sobe, ele puxa, resfria e a gente fica nesse ciclo eterno. Porém, tem um animal muito curioso. Esse animal que vocês estão vendo aqui, ele não é um urubu, tá, pessoal? Ele é um condor. Mas o urubu
ele voa usando a mesma estratégia. Essa ave, ela é muito grande, ela de asas abertas tem mais de 3 metros, 3 metros e meio, então é bem grande mesmo. Mas ela é parente do urubu, tá? Se você observar um urubu, ele mal bate as asas quando está voando. Já notaram isso? Bom, por que o urubu não bate as asas? Porque ele aproveita as correntes de ar quente ascendentes. Isso quer dizer que o solo está mais quente, aquece o ar frio, ó, sobe. O urubu ele consegue detectar a presença dessas camadas de ar, desse fluxo de ar quente subindo. Como ele consegue detectar essa presença, ele procura essas correntes convectivas e aí, pessoal, ele praticamente não precisa bater asa. O urubu e o condor conseguem voar centenas de quilômetros só planando e gastando para isso muito, muito, muito pouca energia. A convecção térmica também se verifica nesse fenômeno. Isso daqui são as chamadas brisa terrestre e brisa marítima e a brisa terrestre. Olha só, durante o dia, a luz solar aquece bastante a Terra. O ar quente, menos denso, ele ascende, ele sobe. E aí o ar frio que vem do mar toma o lugar do ar quente. Então, de dia, o vento sopra do mar para a terra. Detalhe: a água do mar, como a água de um modo geral, ela tem um calor específico bem alto. Isso quer dizer que a água ela precisa de absorver muito calor para sua temperatura aumentar. Então, durante o dia, ela vai esquentando. Porém, à noite, como ela não recebe mais a energia térmica do sol, a água começa a resfriar. Mas, como ela tem um calor específico grande, ela absorveu muito calor, então ela demora muito tempo para esfriar. Então, durante o dia, o ar que está próximo aqui à água do mar está mais quente do que a terra, a areia seca. E aí esse ar quente sobe, então à noite tem uma brisa da terra para o mar, chamada de brisa terrestre. De dia, relembrando, nós temos a brisa marítima, o vento vem do mar para a terra. À noite, o vento muda de direção, saindo da terra para o mar. O último processo de transmissão do calor é a radiação térmica. E essa radiação térmica acontece da seguinte maneira: todos os corpos quentes ele emite uma espécie de luz. Essa luz às vezes não é visível para nossos olhos. A do Sol é. Mas os corpos, por exemplo, nosso corpo, existem câmeras especiais que captam uma radiação não visível para os nossos olhos, que é o infravermelho. Pessoal, essa radiação infravermelha todos os corpos emitem. Então, o Sol aquece a Terra literalmente por um processo que é radiação ou irradiação. A luz solar transporta essa energia térmica para a Terra. E aí, olha só, uma parte já é refletida aqui pelas nuvens, pela nossa atmosfera. Outra parte bate aqui, é refletida e consegue passar para a nossa atmosfera e outra é refletida de volta. Mas pense assim, toda energia que o Sol manda para a Terra, em algum momento, nosso planeta devolve isso para o espaço, porque senão a temperatura daqui já teria subido a milhares de graus Celsius. Esse processo por radiação é o único que ele é eficiente no vácuo. Os demais processos eu preciso, condução de um meio sólido, na convecção de um líquido ou de gás. Radiação não. Todos os corpos em qualquer meio ganham ou perdem calor por esse processo. E se eu falo sobre radiação, não tem sentido eu não falar sobre o efeito estufa. Ora, tão falado atualmente, não é? A que se deve esse efeito estufa, hein? Primeiro, o efeito estufa sempre existiu e é essencial para a vida no nosso planeta. Se não houvesse efeito estufa, a Terra esfriaria muito à noite, esquentaria muito de dia. Então, assim, a nossa temperatura média do nosso planeta fica em torno de 15 graus Celsius. Se não houvesse o efeito estufa, a temperatura do nosso planeta seria muito mais baixa, ficando próximo do 0 graus ou abaixo de zero. Pois bem, graças aos gases que tem na nossa atmosfera, ele retém essa energia térmica por mais tempo, funcionando como um cobertor. Pessoal, um cobertor não é quente. Um cobertor, ele faz com que você perca calor mais devagar. Pois bem,
O efeito estufa é benéfico. O que é ruim é o agravamento do efeito estufa, que está provocando esse monte de estragos ou efeitos ou aberrações climáticas que nós estamos vendo ao redor do mundo. Tempestades muito fortes, chuvas enormes num curto período de tempo, nevascas, secas prolongadas e assim vai. Bom, e por que está ocorrendo esse efeito estufa? Porque desde a Revolução Industrial, 1800 e pouco, o homem tem queimado muito petróleo e jogado, literalmente, gás carbônico na atmosfera. CO2, dióxido de carbono, e CO, monóxido de carbono. Além do metano, pessoal, sim. Animais ruminantes, como as vacas, por exemplo. Curiosidade, tem mais vaca no nosso planeta do que seres humanos, hein? Então, essas vacas, no seu processo de digestão da celulose do capim, eles produzem um derivado que é o gás metano. Esse metano também, ao ser jogado na atmosfera, provoca, pessoal, um efeito semelhante a um cobertor. A energia térmica que há durante o dia é absorvida demora muito para escapar no espaço, o que está provocando essa elevação da temperatura no nosso planetinha. Olha, não confunda o efeito estufa com aquela destruição da camada de ozônio. A destruição da camada de ozônio tem um outro fator que é devido a um gás que foi usado como refrigerante em geladeiras. Refrigerante, no que eu digo, é um gás que é usado dentro da geladeira para fazer com que ela resfrie. Era o gás chamado Freon, ou CFC, de fluoro de flúor carbono, tá? Esse gás destruía lá em cima as moléculas de ozônio e criava-se um buraco. O efeito da camada de ozônio, né, a destruição, que está se revertendo, esse gás parou de ser utilizado, ele fazia com que a radiação ultravioleta penetrasse direto aqui no nosso, chegasse ao solo com maior intensidade, o que poderia provocar aumento de câncer de pele, morte da vida marinha, por exemplo, dos fitoplânctons, que são fundamental para a vida no nosso planetinha, já que eles fazem a fotossíntese e retiram o gás carbônico do ar. Pois bem, isso está melhorando, mas aí nós temos que mudar o nosso padrão de consumo de produção de energia. Nós temos que tentar ao máximo nos livrar do petróleo, porque o queima do petróleo está aumentando e agravando esse efeito estufa. Pessoal, basicamente são esses três processos: condução, convecção e radiação. Vejo vocês na próxima aula. Nós vamos trabalhar sobre o assunto literalmente calor e especificamente sobre o calor sensível. Valeu!